para fechar o ano com chave de ouro, né, como se diz, eu convidei o Valmir, que esse ano vocês observaram que nós não abordamos Covid, né, porque ano passado foi só Covid. Então, esse ano nós não abordamos Covid justamente para dar um tempo, né? Mas, como é um assunto que nós estamos falando aqui, vai ser Marco Antônio que falou, isso vai ser um capítulo daqui para frente da medicina. Ninguém vai poder passar para estudar alguma coisa sem passar por Covid. Então, e como há um tiroteio verbal em relação ao Covid, a Covid, que incluiu, inclusive, facções políticas, então, eu pedi assim, uma pessoa totalmente centrada e confiável, que é o Valmir, para nos fazer uma atualização do que existe até aqui em relação ao tratamento da doença, né? Já que temos novidades, como ele mesmo falou, mas nós temos que saber se essas novidades, até que ponto elas se justificam, elas estão confirmadas em relação ao tratamento. Bom dia, Geraldo Ramalho. Vou passar agora, então, a palavra. Olá, bom dia. Bom dia, Valmir. Bom dia, Rosati. Bom dia. E obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Na verdade, quem agradece sou eu, professor Rosati, a oportunidade, a gentileza do convite ao senhor e à Associação Médica Fluminense, né? E vamos tentar realmente mostrar aqui o que temos de mais consolidado em bases científicas mais sólidas até o momento. Embora, como os senhores tenham falado no começo, né, a Covid veio para abalar as nossas certezas e mostrar que as nossas convicções são frágeis, né? Me fazendo lembrar da atualidade dessa frase do nosso bom Hipócrates há 2.400 anos, né? Ué, não está passando. Passou. Agora passou. Então, realmente, a experiência é enganosa, o julgamento difícil que nós temos hoje certamente vai ser revisto em breve, e a nossa compreensão está em evolução sobre o espectro de manifestações clínicas da Covid, suas complicações, assim como as estratégias ideais de tratamento que vêm sendo revistas, reformuladas e vem evoluindo, não é? Eu vou dividir essa apresentação em duas partes principais. Uma, o tratamento ambulatorial da doença aguda em agudos, que é e o outro, o tratamento dos pacientes hospitalizados com Covid grave, para ficar mais didático. Nós sabemos, apesar das incertezas, temos algumas já confirmações, e sabemos com certeza que pelo menos 33% dos indivíduos que são contaminados, infectados pelo SARS-CoV-2, não desenvolvem sintomas e são completamente assintomáticos. E que a grande maioria dos pacientes com Covid tem doença leve a moderada, 80%, e não piora porque a gente faz azitromicina, ou ivermectina, ou corticóide, mas não piora porque essa é a evolução da grande maioria dos casos de mais esse vírus respiratório, não é? Tem doença leve ou moderada e se recupera precisando simplesmente de sintomáticos para dor ou febre, dipirona ou paracetamol são os que a gente mais usa, além do isolamento respiratório, não é isso? Domiciliar, e um caso ou outro pode ser adequado uma intervenção terapêutica específica. Mas 20% dos pacientes com Covid têm no 7º, 8º dia após o início dos sintomas, desenvolve pneumonia viral grave, que requer internação hospitalar, e por conta de uma exacerbação, de uma reação inflamatória exacerbada, desregulada, que representa a Covid grave, 14%, e doença crítica, que requer internação em CTI, 5%. A mortalidade desses casos sintomáticos é de 2,3%. Mas essa mortalidade não leva em conta os casos assintomáticos, ou seja, na verdade, a mortalidade pela infecção pelo SARS-CoV-2 é menor que 2,3%. E essa
compreensão que temos hoje sobre a história natural da Covid nos permite duas formas de intervenção terapêutica principais. Na primeira semana, o principal alvo do tratamento é tentar neutralizar a replicação do SARS-CoV-2. E na segunda semana, a partir do 7º, 8º dia, quando surge a pneumonia viral grave, né, com disfunção endotelial importante, trombose microvascular, lesão alveolar, o foco da terapia é modular a inflamação desregulada para que o paciente possa se recuperar. E, claro, dar o suporte necessário. Então, avaliar a duração dos sintomas, o início dos sintomas, é fundamental para que a gente possa prever e orientar o paciente sobre o risco de piora, não é? Sobretudo se for um paciente com fatores de risco para a forma grave da doença. E orientá-lo também sobre os sinais de alarme, que são, sobretudo, dispneia. Covid com dispneia é sinal de gravidade. Hipoxemia, que deve ser a saturação periférica do oxigênio por oxímetro de pulso, deve ser monitorizada nos doentes de risco, e também a frequência respiratória, dado do exame físico, extremamente útil na nossa era altamente tecnológica, não é? Então, essas são as comorbidades classificadas pelo CDC como fatores de risco para a forma grave da Covid. Idade acima de 65 anos, na verdade, 80% dos óbitos em pacientes com Covid, os pacientes tinham mais de 65 anos. Diabetes tipo 1 e 2, obesidade e sobrepeso, né? DPOC, cardiopatias, gravidez, tabagismo, câncer e hepatopatias, enfim. Tendo pelo menos um desses fatores de risco, mesmo que quando o paciente se apresenta na fase inicial da doença, com sintomas respiratórios leves, ele deve ser orientado sobre o risco de piora e sobre os sinais de alarme no começo da segunda semana. E é um candidato às novas terapias que tentam modular, neutralizar o SARS-CoV-2 na primeira semana. Então, o tempo de isolamento respiratório, né? Pelo CDC, os casos leves e moderados necessitam de 10 dias de isolamento respiratório, desde que, nesse período, tenha desaparecido também a febre e havido melhora dos sintomas. Os casos assintomáticos, também 10 dias de isolamento respiratório a partir do início dos sintomas. E os casos graves e críticos, entre 10 e 20 dias, né? Até 20 dias, levando em conta que a grande maioria, mesmo dos casos graves e críticos, não transmite mais o SARS-CoV-2 viável após 15 dias. 95% não transmite mais após 15 dias. Né? Então, uma novidade interessante que surgiu esse ano, mas e se consolidou nos últimos meses, foram os anticorpos monoclonais. São anticorpos que neutralizam o SARS-CoV-2 e que, dados em dose única venosa, em ambiente tipo day clínico, emergência, sendo o paciente depois liberado para a residência, podem prevenir a evolução para as formas graves da doença em doentes de alto risco. Então, nos Estados Unidos, foram liberados para o uso emergencial pelo FDA essa combinação de anticorpos, o casirivimab com indevimab, o sotrovimab isoladamente e o bamlanivimab com etesivimab combinado. Não é? Esse tratamento com anticorpos monoclonais deve ser administrado o mais breve possível após o diagnóstico, o mais breve possível, no máximo até 10 dias após o início dos sintomas, que já é um pouco tardio. O sotrovimab, por exemplo, o estudo que o aprovou foi utilizado com até 5 dias do início dos sintomas. Não é? Quanto mais precoce, melhor. Então, são anticorpos que neutralizam o SARS-CoV-2, né? Essas são as opções, são feitos em dose única venosa. Essa combinação de casirivimab com indevimab pode ser feita também por via subcutânea única. Né? Esse é o trabalho do New England, de setembro agora, que estudou, na verdade, um estudo controlado, randomizado,
a fase 3, que avaliou 4.000 pacientes randomizados para receberem um grupo casirivimab com indevimab e outro grupo placebo. O grupo que recebeu a combinação de anticorpos monoclonais teve significativamente menos internação e mortalidade. Os candidatos, os critérios de inclusão, era ter COVID em fase inicial, até 7 dias do início dos sintomas, e pelo menos um daqueles fatores de risco considerados como de risco para progressão para a forma grave. O grupo que utilizou a combinação de anticorpos teve 18 pacientes que foram hospitalizados. O grupo que utilizou placebo, 62 pacientes. Lembrando que foi dose única venosa e os doentes eram liberados para casa. Nenhum foi internado inicialmente. Houve, então, uma redução combinada e significativa de hospitalização e morte em 29 dias. Houve 5 mortes no grupo placebo e 2 mortes apenas no grupo que recebeu casirivimab com indevimab. Esse aqui é um trabalho do New England de outubro agora, do dia 27 de outubro, que avaliou o sotrovimab, feito até 5 dias também, em dose única venosa. Os doentes eram liberados para residência, não eram internados inicialmente, e critérios de inclusão: ter COVID diagnosticado e idade maior do que 55 anos ou um daqueles fatores de risco. Foi administrado até 5 dias. O grupo que recebeu foram 583 pacientes, o grupo, que é um estudo controlado, randomizado, o grupo que recebeu o sotrovimab teve 3 pacientes que necessitaram de internação hospitalar posterior. O grupo controle, 21 pacientes. Houve redução significativa e combinada de hospitalização e morte em 29 dias. O grupo placebo teve, além das internações hospitalares, incluídas nestas internações hospitalares, 5 admissões em UTI e 1 morte. O grupo que recebeu o sotrovimab, nenhuma internação em UTI e ninguém morreu. Na Europa, também estão sendo estudados os anticorpos monoclonais e houve a aprovação provisória do Regdanvimab pela Agência Europeia de Medicina. Mesmo esquema, dose única venosa, até 3 dias após o início dos sintomas, e houve redução, os doentes tomavam a medicação e eram liberados para residência. Houve redução de hospitalização posterior, do uso de oxigênio suplementar e também de mortalidade no grupo estudado na Europa. Então, essa é uma novidade interessante. Nunca usei esses anticorpos, não estão amplamente disponíveis no nosso meio, certamente são caros, mas podem evitar a progressão para as formas graves da doença, que são muitas vezes catastróficas. Existem diversos outros tratamentos ambulatoriais e realmente nós fomos bombardeados nos últimos 2 anos com essas opções, né? Com várias opções e tentativas de tratamento. Vários estão em estudo, porém não aprovados até o momento. Na verdade, nem os glicocorticoides, nem a dexametasona, que é a principal medicação para as formas graves de COVID, que reduz mortalidade nos casos graves, nos pacientes internados e em uso de oxigênio, nem o corticoide foi aprovado para o tratamento ambulatorial. Ou seja, na verdade, o estudo Recovery de Londres, do Reino Unido, melhor dizendo, que estudou 6.000 pacientes, 2.000 em uso de corticoide, demonstrou que os doentes que não estavam utilizando oxigênio com COVID ou eram doentes ambulatoriais, nesses doentes não houve benefício, pelo contrário, houve uma tendência de prejuízo. Se a gente usar corticosteroide na primeira semana da doença, podemos também comprometer o clearance viral pelo nosso próprio sistema imunológico, como foi observado nos estudos que tentaram utilizar corticoide para influenza e outras infecções virais, como o SARS-CoV-1, por exemplo. Não é?
O uso de antibióticos também para COVID inicial não está indicado, não adianta, infelizmente, fazer azitromicina. A azitromicina é um antibiótico fantástico, mas a COVID é uma doença viral, e a co-infecção bacteriana na COVID inicial é muito baixa. Na verdade, até mesmo a co-infecção bacteriana nos doentes graves que necessitam de internação, seja em quarto ou no hospital, no momento inicial parece que é 13%, é baixo, menor do que influenza, significativamente menor do que a co-infecção bacteriana na influenza. Então, não adianta fazer a azitromicina. O estudo Recovery também, do Reino Unido, demonstrou que os doentes que utilizaram a azitromicina não tiveram benefício, pelo contrário, tiveram mais toxicidade. Em relação ao uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários para pacientes ambulatoriais, infelizmente, não existe evidência de que iniciar um anticoagulante ou antiagregante vai proteger os pacientes. Então, a regra é não iniciar, mas existem algumas exceções a essa regra que eu vou mostrar daqui um pouco mais na frente, né? E sempre considerarmos diagnósticos diferenciais diante de um paciente com suspeita de COVID, enfim, porque será que é uma infecção bacteriana e não COVID? Será que é influenza ou outra infecção viral? Será que é embolia pulmonar não associada à COVID, né? Sempre interessante fazer o diagnóstico diferencial. As medicações de uso crônico, a princípio, devem ser mantidas. Tudo que o paciente mantém e não tem contraindicação deve ser mantido para os pacientes ambulatoriais. E, fundamental, orientá-los sobre os sinais de alarme, dispneia, hipoxemia e taquipneia, que, na verdade, nós é que devemos atentar para observar, que surgem no final da primeira semana ou segunda semana. A azitromicina, então, não há, infelizmente, evidência de benefício nem no tratamento ambulatorial, nem no tratamento hospitalar. Ivermectina. A ivermectina é um remédio, um fármaco fantástico. Não é? É o fármaco de escolha para o tratamento da estrongiloidise atualmente, para o tratamento da escabiose, é seguro. O problema é que, para a COVID, as meta-análises demonstraram que o efeito da ivermectina para o SARS-CoV-2 permanece incerto. Os estudos que avaliaram a ivermectina são de muito baixa qualidade e não permitem conclusões sólidas. Nos Estados Unidos, os Centros de Controle de Intoxicação relataram e publicaram um aumento de consultas por toxicidade, por automedicação com ivermectina, muitas vezes apresentações veterinárias, inclusive. Por outro lado, existe uma recomendação de tratar empiricamente estrongiloidíase antes do início de corticosteroides ou tocilizumab para COVID, nas regiões endêmicas como a nossa. Então, antes de começarmos dexametasona ou tocilizumab, importante tratar empiricamente estrongiloidíase, e a droga de escolha para a estrongiloidíase é a ivermectina já há algum tempo. A beclometasona inalatória também foi uma proposta muito interessante. Um estudo inicial de Oxford, publicado no Lancet, mostrou algum benefício na COVID leve e precoce. Foi utilizada uma dose de 800 microgramas de 12 em 12 horas por 7 dias em média, mas um estudo também do grupo de Oxford, publicado na Lancet posteriormente, com maior número de pacientes, demonstrou que não houve redução de hospitalização nem de mortalidade em 28 dias. Houve através de questionários, uma descrição de benefício, mas baseado na percepção dos pacientes, não é? O que é sujeito a viés. Então, mais estudos controlados, randomizados, são necessários, apesar de haver uma sugestão de benefício com o uso da beclometasona inalatória precoce. Esses são, então, os critérios de internação hospitalar pelo NIH. Não é? Hipoxemia, saturação de oxigênio pelo oxímetro de pulso ou gasometria, menor ou igual a 94% em ar ambiente. Frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto. Alguns locais consideram uma frequência respiratória menor,
no caso, sendo a frequência respiratória maior do que 24 incursões por minuto, né, sabemos que é até 20, no máximo 22, o normal da frequência respiratória, de forma sustentada, já alguns locais indicam a internação hospitalar. PF, PaO2 e FO2 menor que 300, infiltrado pulmonar observado na tomografia de tórax maior do que 50%, ou dispneia. Havendo qualquer um desses sinais ou sintomas, o paciente deve ser internado. E eu tomo a liberdade aqui de contar para vocês um caso que me marcou muito, né? Eu fico impressionado como que na era tecnológica globalizada em que vivemos, um dado simples, né? Mas muito pouco avaliado dos sinais vitais, né? Do exame físico, tem tanta importância, né? Mundialmente, a taquipneia é considerado um critério para a internação e para a alta do paciente com Covid. Eu me lembro de um paciente que atendi no começo desse ano, a mãe de um colega, e que me pediu para vê-la na emergência do hospital onde ela estava. Uma senhora de 72 anos, diabética, hipertensa e obesa. Era o 5º dia do início dos sintomas. Ela não tinha dispneia, fez uma tomografia de tórax, menos de 10% de comprometimento, saturava bem, não havia nenhum marcador laboratorial de gravidade, ela estava ótima, o plantonista da emergência que ela tinha visto antes de mim e estava me aguardando para vermos em conjunto, achou que dava para liberar, o filho da paciente também. Só que quando eu fui examinar a paciente, ela estava com 28 incursões por minuto. Eu achei aquilo estranho e me chamou a atenção, porque eu já estava vigiando a frequência respiratória, sempre avaliando nos pacientes com Covid. Fui checar os exames, que estavam todos absolutamente normais, dedímero, PCR, enfim, tudo ok. Voltei, contei de novo a frequência respiratória, 28. Estava taquipneica, aquilo me chamou a atenção, eu indiquei a internação. O filho achou estranho, mas concordou. Internamos a paciente. No dia seguinte, ela estava com 2 litros de oxigênio no catéter nasal. 3 dias depois, estava descendo com a paciente para o CTI para utilizar oxigênio de alto fluxo, VNI, mas, por conta da frequência respiratória, foi o dado que nos permitiu perceber o sinal de alarme. E, nessa época, estava faltando tocilizumab. Como ela tinha vários fatores de risco para forma grave, eu pedi para o filho dela, que era uma pessoa que tinha bastante contato e uma rede de amizade grande, para tentar separar tocilizumab para ela. Ele conseguiu. No dia que ela desceu para a UTI, nós fizemos tocilizumab para ela. Ela ficou grave, chegou a ser entubada, mas sobreviveu. Essas são as características, os dados laboratoriais que se associam com a Covid grave. O mais importante deles é o dedímero elevado. Dedímero maior que 1000, ou maior que 1, ou maior que o dobro do valor de referência, é um marcador, é o principal marcador das formas graves de Covid que cursam com microtrombose pulmonar. A linfopenia também é absoluta, menor que 1000, que se correlaciona com a disfunção imunológica induzida pelo SARS-CoV-2 e que tem implicações sobre infecções oportunistas na sequência da internação também. Então, principais marcadores laboratoriais associados à gravidade, dedímero elevado e linfopenia. Mas nenhum desses biomarcadores se correlaciona de forma muito significativa com o risco de Covid grave na fase inicial. Então, são úteis, mas com limitações, melhor dizendo. Então, agora eu vou falar. Então, agora vamos passar um pouco para a parte do tratamento dos pacientes hospitalizados com Covid, que é quase que uma outra doença, uma outra abordagem da mesma doença, melhor dizendo, em relação à anticoagulação dos pacientes hospitalizados. Sabemos que a Covid é uma doença, é mais uma doença viral respiratória trombogênica, não é a única, várias são assim, mas ela é particularmente trombogênica nos pacientes com Covid grave internados em UTI, até 20% de fenômenos tromboembólicos podem ocorrer. Então, todos os pacientes que são internados
por Covid devem receber a profilaxia contra tromboembolismo venoso para os internados. E a melhor forma é fazer a profilaxia farmacológica e com heparina de baixo peso molecular, nós utilizamos mais no nosso meio, a enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia para a grande maioria dos adultos. Se o paciente tiver mais de 100 quilos, deve utilizar uma dose maior de enoxaparina, 40 miligramas, de 12 em 12 horas. Isso não é para Covid, isso é para profilaxia de TEV em pacientes adultos hospitalizados, porque a dose da enoxaparina profilática é 0,5 miligrama por quilo de peso. Então, se o paciente tem 120 quilos, claramente 40 miligramas será insuficiente para esse paciente. Não é? Se não houver heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada ainda é uma boa opção na dose de 5.000 unidades de 8 em 8 horas e pode ser especialmente útil para os pacientes com clearance de creatinina menor que 15. E, importante, se o paciente é internado e já usa anticoagulação plena por fibrilação atrial ou está tratando uma trombose venosa profunda, essa anticoagulação deve ser mantida, porque ele tem uma indicação pré-existente, que não é uma COVID. Nesse caso, a sugestão é trocar o anticoagulante oral, seja DOAC ou varfarina, por um anticoagulante parenteral de meia-vida curta. A melhor opção é a enoxaparina, 1 miligrama por quilo de peso, de 12 em 12 horas. Se você precisar suspender a enoxaparina por um procedimento cirúrgico, por sangramento do paciente, a meia-vida é mais curta, isso vai ser mais seguro para o paciente, além da interação medicamentosa com antivirais e outros fármacos ser menor, no caso da enoxaparina. Para os pacientes ambulatoriais, voltando um pouco aqui para os ambulatoriais, o raciocínio é semelhante em relação àqueles que já usavam cronicamente ou anteriormente anticoagulação oral. Se eles a utilizavam, você mantém a varfarina ou DOAC, não é? E a regra, como tinha dito, é não começar a profilaxia, a anticoagulação profilática para todos os pacientes com Covid ambulatorial. Os internados precisam. Para os ambulatoriais, a regra é não começar para todos. Não está demonstrado benefício isso. Mas existem alguns pacientes de muito alto risco para TEV. Por exemplo, o paciente que está com Covid leve em casa, mas tem um passado de TEV, de trombose venosa profunda proximal, tem um trauma ou cirurgia recente, está imobilizado, é obeso. Então, se você tem um desses fatores ou uma somação desses fatores, a American Society of Hematology recomenda que você deva considerar caso a caso o uso da profilaxia, mesmo para esse grupo específico de pacientes ambulatoriais que foge à regra. Nesse caso, você pode usar enoxaparina 40 miligramas uma vez ao dia, mas parece que a melhor opção é usar rivaroxabana 10 miligramas uma vez ao dia por 6 semanas. Uma outra questão interessante é a profilaxia estendida após a alta hospitalar. O paciente teve Covid grave, ficou internado por um mês, tem um passado de trombose venosa profunda há 2 anos, digamos, e mantém ainda uma redução da mobilidade. Quando ele vai ter alta hospitalar, o passado de trombose venosa profunda permanece nele, a lesão vascular, enfim, permanece ali, a redução da mobilidade permanece, e por quanto tempo será que a Covid é trombogênica? Não temos essa resposta ainda. Certamente é mais no começo, mas isso pode perdurar por um tempo que ainda não temos a definição. Então, já existe um trabalho, mais de um trabalho, o mais importante dele se chama Mariner, que avaliou a profilaxia estendida após a alta hospitalar para pacientes clínicos sem Covid, mas de alto risco para TEV. Esse grupo de pacientes que, no momento da alta hospitalar, tem 2 ou mais fatores de risco que se mantêm para tromboembolismo venoso, ou, aí sim, o dedímero, que tem um fator de risco, digamos, redução da mobilidade e um dedímero maior do que o dobro do valor de referência. Nesses pacientes, o uso da rivaroxabana, 10 miligramas, que é a dose profilática, junto com o alimento, né? Tem que dar com o alimento, porque 40% do medicamento depende de alimento para ser absorvido, mas também a betrixabana, que é um outro anticoagulante oral, reduziu, utilizados por 6 semanas,
em 50% a ocorrência de tromboembolismo venoso após a alta hospitalar. Existe um estudo chamado Michele, que está para ser publicado esse mês, que avaliou rivaroxabana profilática, 10 miligramas, uma vez ao dia, no momento da alta hospitalar, por 4 a 6 semanas, específico para pacientes com Covid, e que foi um estudo que demonstrou também benefício e segurança. Está para ser publicado esse ano. Os demais casos não têm indicação. Os casos ambulatoriais, além dessas exceções, não têm indicação. Infelizmente, também começar a anticoagulação baseada no valor de dedímero não tem comprovação de benefício. Com certeza, quem tem dedímero elevado se correlaciona com Covid mais grave. O aumento do dedímero também se correlaciona com maior risco trombótico, mas não temos ainda estudos que nos autorizem a começar a anticoagulação baseada no dedímero aumentado. Se o dedímero está aumentado, talvez valha a pena pesquisar se ele tem trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar silencioso ou oligosintomático, ou mesmo assintomático, e tratar com a confirmação. Mas, baseado exclusivamente no valor do dedímero, ainda não temos. Assim como não temos evidência, voltando para os pacientes hospitalizados, não há evidência do uso de doses intermediárias ou plenas para todo paciente com Covid. Na verdade, os estudos não demonstraram benefício. Tem um estudo New England que tem importantes falhas metodológicas, mudou a metodologia, os critérios ao longo do estudo. Na verdade, é um antiestudo. Todos os outros não demonstraram benefício com o uso da anticoagulação em doses intermediárias ou plenas para a Covid. Em relação a medicações de uso crônico, a regra também é manter as medicações de uso crônico que o paciente utiliza quando é internado, né, salvo contraindicações. Havia um temor de que o uso de inibidores da ECA ou BRA pudessem se associar com Covid mais grave, mas isso não se confirmou, e hoje tem estudos que mostram que eles podem ser, inclusive, protetores. Da mesma forma, o paciente que já utiliza estatina e AS previamente devem ser mantidos quando o paciente é internado, salvo a existência de contraindicação. Provavelmente são, inclusive, protetores, mas não estamos autorizados ainda a começar, especificamente para Covid, mas sim manter em quem usa. Antes de falar de medicações específicas e complexas para Covid, quero alertar aqui para uma questão simples e fundamental. O paciente que é internado com Covid grave ou crítico precisa de restrição hídrica. Não é? A Covid grave ou crítica é uma doença inflamatória pulmonar, não é? E se você hidratar excessivamente o paciente, ou hidratar um pouquinho a mais, esse excesso de líquido vai transudar para o pulmão que está inflamado, vai piorar a inflamação. Se o paciente tem SARA por Covid, pelo SARS-CoV-2, o excesso de líquido comprovadamente piora a troca gasosa, tanto na fase inicial quanto na fase de desmame. Então, eu particularmente não faço hidratação venosa nenhuma, ou evito ao máximo de fazer no paciente que interna com Covid. Muitas vezes utilizamos furosemida para tratar a congestão pulmonar associada. Remdesivir. Remdesivir é um inibidor da replicação do SARS-CoV-2, que reduziu, nos estudos, o tempo de recuperação dos pacientes com Covid internados e, sobretudo, daqueles que estavam utilizando baixo fluxo de oxigênio, até 6 litros por minuto. Os doentes mais graves tiveram muito pouco ou nenhum benefício. Ele foi aprovado pelo FDA para uso hospitalar nesse grupo de pacientes, em uso de oxigênio em baixo fluxo, até 6 litros, mas não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, porque não reduziu mortalidade, nem reduziu o uso de ventilação mecânica. Se o clearance de creatinina do paciente for menor que 30, deve ser evitado, porque o veículo do remdesivir pode se acumular e é tóxico. Deve ser iniciado também precocemente, até 72 horas após o diagnóstico. E a dose é 200 miligramas, uma vez ao dia, venosa, no primeiro dia,
seguido de 100 miligramas dia, por pelo menos mais 4 dias. No máximo, até 10 dias, existe aqui no nosso meio Remdesivir. A dexametasona e os outros glicocorticoides são as principais medicações para as formas graves da COVID. A indicação é paciente internado por COVID em uso de oxigênio suplementar ou suporte ventilatório. A dose é essa aqui. A dose aprovada no estudo Recovery foi 6 miligramas IV ou oral, uma vez ao dia por 10 dias, ou uma dose equivalente de outro glicocorticoide. A principal toxicidade dos corticosteroides nesse momento, com esse uso agudo, não é? Por curto período, é a hiperglicemia e um aumento do risco de infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias. Por essa razão, nas regiões endêmicas para a transloidíase, como tínhamos comentado, deve ser tratado empiricamente a transloidíase, preferencialmente com ivermectina, que é a droga de escolha, antes do início do corticosteroide. A dexametasona demonstrou redução significativa de mortalidade em 28 dias. E os doentes mais graves, aqueles internados em UTI, aqueles em ventilação mecânica, tiveram maior benefício. E os doentes internados sem oxigênio suplementar não tiveram benefício, assim como os doentes ambulatoriais, não houve benefício, pelo contrário, houve uma tendência de prejuízo para esse grupo de pacientes. Um outro corticosteroide, um outro glicocorticoide importante é a hidrocortisona, mas para tratar o choque refratário associado à COVID e várias formas de choque também. Choque séptico, choque refratário. Uma grande questão que deve ser respondida nos próximos meses, eu espero, é qual é o melhor corticoide? É a dexametasona mesmo, que foi estudada pelo Recovery, ou é a metilprednisolona? Esse estudo do grupo da Califórnia comparou placebo com metilprednisolona, mas numa dose 1 miligrama quilo dia e 6 miligramas de dexametasona. O grupo que tomou o corticoide foi muito melhor do que o grupo de placebo, reduziu mortalidade, e nesse grupo a metilprednisolona foi melhor ainda para COVID grave. Não é? O problema é que 1 miligrama quilo dia de metilprednisolona equivale a quase o dobro, por equivalência, de 6 miligramas de dexametasona. Já é um viés do trabalho. E foi também um estudo retrospectivo, que limita muito as nossas conclusões. Mas eu, particularmente, prefiro atualmente utilizar metilprednisolona, porque é o glicocorticoide com maior efeito anti-inflamatório, sabemos disso há décadas e utilizamos há décadas para doenças pulmonares inflamatórias, como, por exemplo, a asma. Mas não há evidência ainda que nos permita recomendar o uso genérico de metilprednisolona para todos os pacientes. Outra vantagem de utilizar dessa forma é que você usa uma dose de acordo com o peso do paciente, 1 miligrama quilo dia, dividido em 2 vezes, não é? Mas ainda precisamos de mais estudos para saber qual é o melhor glicocorticoide para a COVID. A questão é o seguinte: a questão é que um grupo de pacientes, aqueles 5% de pacientes com COVID crítico, apesar de tudo que a gente faz, apesar da restrição hídrica, apesar do corticoide inicial e precoce na dose que reduz mortalidade, apesar da profilaxia contra a TEV, apesar de serem bem cuidados, apesar da fisioterapia, da ventilação não invasiva, enfim, ele continua a piorar. Ele faz uma reação inflamatória pulmonar exacerbada, quase que catastrófica, às vezes até fulminante. E se a gente não conseguir modular a inflamação nesse grupo de pacientes, ele piora apesar de tudo que a gente fez. E, infelizmente, ao longo desses 2 anos, eu tive a oportunidade de ver vários pacientes desse tipo, inclusive alguns jovens, morrerem de COVID, porque a gente não conseguiu modular a inflamação no momento certo. Então, foram estudados os inibidores da via da interleucina 6, e o mais importante deles é o tocilizumab. A gente sabe que a elevação excessiva de marcadores inflamatórios, do dedímero, da interleucina 6, se associa a COVID crítica e fatal. E vários agentes foram estudados, né? O mais estudado foi o tocilizumab, mas também tem o sarilumab, que são bloqueadores do receptor da interleucina 6, e também o ciltuximab, que é um inibidor direto da interleucina 6.
A indicação desses medicamentos é o seguinte: pacientes em alto fluxo de oxigênio e suporte ventilatório intensivo. É aquele paciente que está piorando, que você já deu corticoide, já fez tudo, ele foi para a UTI, precisou de alto fluxo de oxigênio. Então, se você... e também fazer precoce. O benefício foi até 96 horas da internação hospitalar ou 48 horas da admissão na UTI. Não adianta fazer daqui a uma semana. Como não adianta fazer... Assim, não adianta, tem que ser precoce para aquele grupo específico de pacientes. A dose é 8 miligramas por quilo IV, em dose única, máximo de 800 miligramas. Nem todos os doentes respondem, mas alguns doentes a resposta é fantástica, como se você tivesse apagado ali um incêndio. É fantástico. Alguns doentes respondem... enfim, se você fizer no doente certo, a resposta é muitas vezes fantástica. Sempre devem ser associados com corticosteroides, sempre. E a principal contraindicação é a infecção bacteriana grave não controlada. Foi feita uma meta-análise de 27 estudos controlados randomizados, que avaliou mais de 10 mil pacientes, e a redução de mortalidade e do uso da ventilação mecânica feito no paciente certo, no momento certo, é significativa. Um outro grupo de medicações imunomoduladores aprovado para a COVID foi o baricitinib e os inibidores da JAK. A janusquinase, o baricitinib, melhor dizendo, é um inibidor da janusquinase que é utilizado já há algum tempo para artrite reumatoide. É um imunomodulador que tem um efeito antiviral potencial, inibindo a entrada do vírus na célula. A indicação é a mesma do tocilizumab. Pacientes graves, em alto fluxo de oxigênio ou VNI, até 96 horas da internação ou 48 horas da admissão na UTI. Ele pode ser associado ao remdesivir ou não. E o baricitinib é feito por via oral ou interal. Os comprimidos são de 4 miligramas, tem solução também. 4 miligramas uma vez ao dia por até 14 dias. Houve uma redução de mortalidade significativa em 28 e 60 dias. Esse é o estudo do New England, de março deste ano, que comparou baricitinib com remdesivir versus somente remdesivir para pacientes internados com COVID grave. Os doentes graves, em alto fluxo de oxigênio, nos quais se utilizou precocemente, tiveram benefício significativo. Ele seria, então, uma alternativa ao tocilizumab. Não pode ser usado em conjunto. Seria uma alternativa ao tocilizumab para esse pequeno grupo de doentes críticos e com doença extremamente grave. Então, fazendo um resumo de que falamos até agora, para pacientes internados sem necessidade de oxigênio suplementar, por COVID, internados por COVID, é claro, talvez a melhor opção seja fazer remdesivir precocemente. Se o paciente for internado, está lá no quarto, na enfermaria, mas com baixo fluxo de oxigênio menor que 6 litros, você vai fazer dexametasona ou um outro glicocorticoide com remdesivir. Se o paciente, apesar disso, está piorando, está precisando de mais oxigênio, mais de 6 litros, tem uma PCR muito alta e tem até 96 horas da admissão hospitalar, acrescentar tocilizumab ou baricitinib. E se o paciente tem COVID crítico, está em ventilação mecânica ou em ECMO, dexametasona, mais o tocilizumab, se tiver até 48 horas da admissão na UTI, depois disso não vale a pena fazer, e não deve ser usado nesse grupo o remdesivir, porque não demonstrou benefício de pacientes nesse grupo de pacientes. Outras terapias, infelizmente, são limitadas. Hidroxicloroquina e cloroquina são remédios fantásticos para artrite reumatoide, para o lúpus. Nós os utilizamos há décadas com segurança, mas para a COVID, infelizmente, não funciona. Lopinavir e ritonavir também não. Está saindo publicado agora um novo estudo com ritonavir e outro antiviral que demonstrou benefício, mas não foi publicado ainda. E plasma convalescente também,
tentamos utilizar para alguns pacientes, os estudos inicialmente demonstraram algum benefício, mas o problema é você conseguir fazer até 3 dias, tão precocemente assim. Aqui no Brasil, a gente não consegue saber o título de anticorpos contra o SARS-CoV-2 presente naquela bolsa, naquele plasma, melhor dizendo, né? Então, não tem benefício, infelizmente. A autopronação. A autopronação está indicada para pacientes em insuficiência respiratória hipoxêmica e uso de oxigênio suplementar ou ventilação não invasiva. Você pega o paciente, né, bota o paciente, a cama, o leito a 0 grau, bota o paciente de bruços, pronado, em decúbito ventral. Não é? Com isso, ocorre uma melhora transitória da oxigenação, porque você recruta áreas do pulmão das regiões posteriores que estavam semicolabadas. A duração ótima da pronação, da autopronação, é incerta, mas quanto mais tempo o paciente ficar pronado ao longo do dia, melhor para ele. Dá para ver direitinho, o paciente é pronado e você vê a melhora da oxigenação transitória, que regride quando o paciente volta para o decúbito dorsal. Houve também uma possível redução do uso de ventilação mecânica com a autopronação. Possível. Os objetivos da oxigenação. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma saturação de oxigênio maior ou igual a 94% na fase de reanimação inicial do paciente com Covid grave e, pelo menos, maior ou igual a 90% para os pacientes com Covid grave na fase de manutenção. Sabemos que devemos evitar a hiperóxia, uma vez que a hiperóxia também é deletéria, devemos reduzir o fluxo de oxigênio com segurança, com cuidado, com calma, se a saturação de oxigênio for maior que 96%. Mas a terapêutica ideal sempre deve ser individualizada. Não é? DPOC. Pacientes com DPOC, por exemplo, ficam bem com uma saturação menor que 90%, 88%, por exemplo, e gestantes podem precisar de uma saturação maior que 96% para boa oxigenação do feto. Em negros, a oximetria de pulso pode superestimar a saturação arterial e não identificar a hipoxemia. Então, em negros, o oxímetro de pulso deve ser correlacionado com a saturação através da gasometria arterial. Para pacientes com baixa necessidade de oxigênio suplementar, ou seja, menor que 6 litros, geralmente a cânula nasal é suficiente. Se o paciente precisa de mais de 6 litros de oxigênio, a cânula nasal de alto fluxo em uma UTI ou a ventilação não invasiva estão indicados. E o paciente deve ser monitorado a cada 1 ou 2 horas. Está saturando bem, está sem esforço respiratório, está bem acordadinho, beleza. Vamos continuar monitorando. Se não for bem, continuar piorando, é melhor programar a intubação eletivamente. Essa é uma ilustração da cânula nasal de alto fluxo, que foi extremamente utilizada ao longo da pandemia. Você consegue dar até 60 litros e 100% de FO2 através dessa cânula nasal de alto fluxo. Aqui é um BiPAP, uma máscara que pega o nariz e a cavidade oral, a boca. Aqui o BiPAP também, com a Total Face, que é uma máscara mais confortável. E aqui o helmet, né, que também foi bastante falado aí ao longo da pandemia. Entretanto, sabemos que a ventilação não invasiva e a CNAF também tem um limite. E a intubação não deve ser adiada até a parada respiratória ou suporte não invasivo máximo. Se o paciente está piorando ao longo das horas de observação com o CNAF ou VNI, é melhor programar a intubação. Aqueles pacientes com necessidade de alto fluxo de oxigênio, maior que 60 litros por minuto, ou FO2 persistentemente maior que 60, maior que 60 litros e FO2 maior que 60%, também melhor programar a intubação eletivamente. A estratégia ventilatória nos pacientes intubados por COVID deve ser protetora, assim como se utiliza, melhor, com uma abordagem semelhante à SARA não COVID. Não é? Isso inclui utilizar baixos volumes correntes, menores ou iguais a 6 ml de quilo de peso corporal predito, com uma pressão de platô menor ou igual a 30 centímetros de água. Não é? Essa é a abordagem
a ventilação protetora para pacientes com SARA por COVID. Se, mesmo com a ventilação protetora, o paciente mantiver uma PF menor que 150, ou seja, hipoxemia refratária, está indicada a pronação, que é um recurso extremamente útil, seguro quando feito por uma equipe especializada e muito importante de ser realizado, especialmente na fase mais precoce. Se for pronar por 12 a 16 horas aquele paciente. Dois aspectos para finalizar aqui a abordagem. A aspergilose pulmonar invasiva associada à COVID tem sido descrita com uma frequência crescente nos pacientes com COVID crítico. A incidência não é bem conhecida. Tem autores que falam que até 20% dos doentes com COVID crítico, que mantêm febre, que não estão melhorando, têm aspergilose pulmonar invasiva associada à COVID, o que é um número muito alto. E tem casos confirmados de aspergilose pulmonar invasiva, que é atualmente chamada de CAPA, a sigla inglesa, com 15 dias após o início dos sintomas. Após o início dos sintomas, não de internação. Isso se deve à lesão do epitélio respiratório, comprometendo as defesas do hospedeiro pelo próprio SARS-CoV-2 e disfunção imunológica também induzida pelo SARS-CoV-2. Além, é claro, do uso de corticosteroide, tocilizumab, do perfil dos pacientes, não é? O diagnóstico pode ser confirmado com lavado broncoalveolar e uma galactomanana maior ou igual a 1 nesse grupo de pacientes. O tratamento de escolha para a aspergilose pulmonar invasiva é o voriconazol. Quando um paciente que eu estou acompanhando é entubado por COVID, eu peço de rotina um lavado broncoalveolar e galactomanana para pesquisar se tem aspergilose, além de infecção bacteriana, superinfecção bacteriana associada. Também peço de rotina, quando o doente piora e vai para o CTI ou não está melhorando, angiotomografia de tórax para pesquisar TEP nesse grupo de pacientes. Muitas vezes TEP sem trombose venosa profunda, TEP tromboembolismo pulmonar, ou, enfim, por trombose pulmonar in situ imunomediada. E uma outra questão importante é o seguinte: a pneumonia em organização e a COVID. A pneumonia em organização é uma doença pulmonar inflamatória, cuja forma criptogênica nós chamávamos de BUP. E existem características clínicas, radiológicas e histopatológicas extremamente semelhantes da pneumonia em organização secundária ao SARS-CoV-2 na COVID. O padrão tomográfico, muitas vezes, é extremamente semelhante. Tanto que nesse artigo aqui, do British Medical Journal, o autor fala: tem havido uma falha generalizada em identificar e tratar esta condição prevalente. Não se sabe a prevalência real da pneumonia em organização secundária associada à COVID, mas ela pode ocorrer mesmo na fase inicial, pode ser a explicação dos casos de alguns casos de COVID fulminante e pode também ocorrer naquele paciente mais tardiamente, que se recuperou e voltou a ter sintomas, voltou a ter febre, voltou a ter tosse, surgiu um infiltrado peribroncovascular, não está melhorando. A resposta desses casos aos corticosteroides é excelente, dramática, só que necessitam de doses maiores de corticoides, de glicocorticoides, e por tempo mais prolongado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Se tiverem comentários, por favor, fiquem à vontade. Alguma questão que queiram conversar, também estou à disposição. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Valmir, que é excelente. Pôde nos atualizar sobre o que há de mais novo e mais recente até aqui, inclusive dando dicas pessoais do seu trabalho aí no dia a dia com esses casos de Covid. Excelente essa foto aí da nossa querida Niterói, do Campo de São Bento, né? Eu penso que deveria haver um Campo de São Bento em cada bairro, de tão bom que ele é, tantas coisas boas que traz para a população, né? Sem falar na vista linda que tem depois aí da Bahia. Mas eu queria, então, passar para as perguntas ou comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Bem, Valmir, que enquanto a gente aguarda alguém se pronunciar, eu vou aqui comentar alguma coisinha.
esses tratamentos que você citou em relação ao Casirivimab e Indevimab, né? Eles Certo. parece que foram recentemente aprovados pela Anvisa, né? Eles dão até um nome aí de Regnicov, né? E Exato. o problema tem sido o preço disso, né? Sim. Parece que está aí, eu não sei exatamente o preço, mas está assim, avaliado que ficaria entre 15 e 25 mil reais uma única aplicação. Você tem ideia do preço disso? Como ficaria? Mais ou menos, claro, só para a gente ter uma noção, porque afinal de contas, o Brasil continua sendo um É, país pobre. A gente, com apesar de certeza. correr atrás dessas coisas e conseguir fazer isso num segmento da população que tem acesso a determinados hospitais e a convênios, na verdade, a gente não consegue fazer isso de forma generalizada, nem propor isso, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Mestre, eu acho que realmente esse preço, esse valor é proibitivo, né? Eu não consegui pesquisar o preço realmente. O tocilizumab, que eu já usei algumas vezes, fica em torno de 5 e 8 mil reais, né? Naquela dose única, né? Mas esses novos, não sei, não tem preço, mas enfim. Foi isso que eu li, que ficaria entre 15 e 25 mil reais cada aplicação, né? Como você É falou, proibitivo, geralmente é né? dose única, né? Mas fica uma coisa bastante proibitiva para a gente pensar num uso assim amplo, não é verdade? Com Bem, a certeza. segunda pergunta, poderíamos ser auxiliados aí pelo Ricardo Onofre. Você falou em restrição hídrica, né? Então, restrição hídrica, muitas vezes a gente vê em pacientes de terapia intensiva, eles são hiperidratados, né, de um modo geral. Mas você falou na restrição hídrica. E eu queria saber, em relação ao suporte nutricional, se você também propõe a restrição hídrica e com quanto você imaginaria de líquido a se ofertar inicialmente para um paciente, qual seria a sua estratégia em relação a isso? Entendi. Se o paciente interna no quarto, enfermaria, não faço hidratação venosa, deixo o acesso venoso salinizado, e, se precisa de hidratação, hidratação oral. Se o paciente está na UTI, ele está mais grave, ele tem mais inflamação pulmonar, também tendo a hidratar o mínimo possível, o mínimo possível. Em relação, já havia realmente uma frase, né, uma ideia antiga de que é melhor o edema agudo de pulmão do que a disfunção orgânica múltipla. Então, se hidratava excessivamente na UTI. Né? Esse conceito é uma ideia antiga, né? Mas isso mudou, mestre, isso mudou, está mudando, já mudou. Hoje em dia tem diversos estudos demonstrando que a hiperidratação e até a hidratação, aquela, deixa ali 1.000 de cristalóide, ao final de 5 dias são 5.000, né? Não é tanto assim para um adulto, mas ao final de 5 dias são 5 litros. Hoje em dia existe uma ideia, um conceito mais generalizado de que quanto menos hidratar, melhor, que líquido em excesso mata o paciente. Eu estava conversando com uma colega esses dias. Se você no Einstein fizer uma etapa de volume, não justificar claramente, eles vão em cima do plantonista, brigam com o plantonista, e não é para Covid, não, para pacientes críticos em geral. Né? Em relação à nutrição, quero ouvir o professor Ricardo Onofre, sim, mas é aquele conceito da terapia intensiva, enfim, nutrir o mais precocemente possível, desde que haja condições. Né? Contraindicação absoluta, uma delas, a principal, é a instabilidade hemodinâmica. Né? Se o paciente consegue a nutrição oral, suplemento oral para muitos pacientes, senão nutrição enteral preferencialmente, que é assim, mais segura, não é? Inclusive com relação ao controle volêmico dos pacientes com Covid grave. Já iniciou e não continuou. Sim. Alô? Bom, sim. Então, Ricardo, posso falar? claro. Em relação à quantidade de líquido, realmente, hoje, a gente propõe uma cota de 20 a 30 ml por quilo por dia para esses pacientes, porque está mais que provado que não só em relação à função pulmonar, mas a função gástrica
intestinal, doses altas de líquido paralisam o intestino e dificultam todas as absorções intestinais. Em relação à terapia nutricional, não é muito diferente para o doente do COVID em relação ao doente crítico. Se nós conseguirmos chegar a 70% do valor calórico programado para esses doentes, nos primeiros 3 dias, é considerado uma terapia nutricional excelente. Não há necessidade de chegar a 100% do valor calórico, porque hoje não se considera grandes cotas calóricas para doentes críticos, mas cotas entre 70% e 80% do previsto pela calorimetria direta. No caso, alô? Vai terminar minha Ricardo, aqui, porque eu estou... Não, eu pediria a todos para em relação desligarem o microfone. Tem alguém com o microfone ligado aí e realmente isso impacta, né? Me parece que tem algumas pessoas que poderiam revisar seus microfones, porque está atrapalhando um pouquinho o comentário do Ricardo. Obrigado. Por favor, muito Ricardo. Diferente do doente crítico com outras patologias. Em resumo, é isso. Eu acho que ele colocou muito bem a nutrição enteral precoce nas primeiras 24, 48 horas. Se não for possível, não deixar de usar a nutrição parenteral do doente fundamental nutridos. A cota calórica e proteica suficientes. E a cota proteica em torno de 1,5 grama por grama por quilo de peso é fundamental para esses pacientes não receberem baixas cotas proteicas. E, basicamente, as outras considerações para doentes críticos. É isso aí. Excelente, só uma coisa a Ricardo. mais, o Rosati. Está me ouvindo? Está falhando um pouquinho, Ricardo. A gente não sabe o que significa. Falhou um pouquinho, Ricardo. Não sei o que houve. Você está me ouvindo bem? Alô? Bem, perdi alguma coisa aí. Valmir, está me ouvindo? Estou ouvindo, mestre. Estou ouvindo. Acho que o Ricardo Alnof falhou um pouquinho. Teve alguma falha, não? Na audição. Teve para você também? Falhou também. Ficou um pouco cortado. Né? Bem, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou comentário em relação à apresentação? Já são 8h34. Luiz Augusto, por favor. Na verdade, eu tenho 3 aqui, comentários para fazer, não sei se dá tempo, mas vamos lá. Primeiro, parabéns ao Valmir, que excelente exposição, muito clara, muito didática. Obrigado. Você comentou a respeito de que as mortes por Covid foram de 80%, né, como a literatura fala, entre idosos. Poderíamos dizer idosos e alguns com comorbidades. Portanto, uma pergunta você não acha que seria mais razoável, desde o princípio da pandemia, fazer-se mais um isolamento chamado vertical do que horizontal e liberar a população que está em idade mais ativa para trabalhar? Pergunta é essa. Mestre, obrigado. Acho que sim, acho que é uma ideia interessante. Não sei se, mas são decisões muito difíceis, né? Não sei se no começo da pandemia seria o momento ideal. Talvez a partir do momento que já houve já houve um nível maior de vacinação da população, né? Por conta do contato dos mais jovens com os idosos, né? Mas acho que é uma ideia a ser considerada, com certeza, né?
Na verdade, esse 80% que se estabeleceu foi antes da vacina. Então, eu não digo que começou a epidemia hoje e começasse isso amanhã, mas à medida que se agregou algum conhecimento, eu acho que isso já podia ter sido tomado, essa posição. Isso não é uma posição ideológica, eu estou me baseando em dados. Eu acho que em questão de Covid, como em muitas outras doenças, a gente deve discutir em cima de dados. O que te parece isso? Concordo inteiramente. Concorda? Muito bem. Queria fazer um outro comentário, o seguinte. Primeiro, eu vou dizer o que eu entendi, você vai me dizer se eu estou certo. Tá bom. Você recomendou que se iniciasse todos esses MABs em geral até o 7º dia do início da doença. Também outros, eu não estou defendendo, tá? Eu só estou fazendo tipo advogado do diabo. Também outros medicamentos foram propostos, tipo ivermectina, que você citou aí, a hidroxicloroquina, mas esses foram logo muito combatidos. E, na verdade, a literatura apresentou, até onde eu acompanhei, trabalhos que davam margem à dúvida, tanto para um lado quanto para o outro. Não seria razoável dar um pouco mais de confiança a isso? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou condenando a ciência do jeito que se entende, mas, aliás, do jeito que às vezes nem se entende. Porque eu entendo que ciência é duvidar, ciência é observar, e ciência também é pesquisar. Tudo isso é ciência. Não existiria pesquisa se não houvesse a dúvida. E a dúvida gera mais observação. E é daí que se parte para trabalhos científicos confiáveis. Então, não seria também razoável que se desse ênfase a esse aspecto e, no entanto, no princípio, parece que, por uma ideologização, as coisas tomaram muito outros caminhos. Essa é uma ideia que eu tenho. O que você acha? Professor, então, em relação à ivermectina, os estudos, justamente os estudos, as meta-análises não demonstraram benefício para a COVID. Na verdade, o benefício é incerto. Os estudos são realmente de muito baixa qualidade, não dá para dizer que funciona ainda, né? A questão da ivermectina é fazer a profilaxia para a estrongiloidise antes do uso dos glicocorticoides ou dos imunomoduladores, do tocilizumab, por exemplo, né? E é importante para a prevenção da estrongiloidise disseminada, que é rara, mas que é catastrófica. Cloroquina realmente não funciona. Tem inúmeros trabalhos, né, demonstrando que não funciona nem preventivamente, nem precocemente, nem tardiamente. Volto a dizer que assim, é um fármaco excelente, eu adoro hidroxicloroquina para artrite reumatoide, para lúpus, para espondiloartropatias soronegativas, é segura, é muito eficaz, mas para o SARS-CoV-2 não funciona, não funcionou. Né? Não é um problema de segurança, é um problema de que para a COVID não funcionou. Esses anticorpos monoclonais novos, né, esse casirivimab, indevimab, sotrovimab, bamlanivimab, foram recentemente aprovados para tentar evitar a progressão das formas graves da doença em pacientes de alto risco. Eu, particularmente, nunca utilizei. O custo, como o professor Rosati mostrou, é extremamente elevado, né? R$15 mil, é muito alto, mas eles mostraram benefício. Né? Então, eu trouxe para citar algo novo, que, na verdade, também foi novo para mim. Eu não sabia dessa aprovação antes de fazer a revisão para essa apresentação. Né? Finalmente. Excelente, Valmir. Não, só um último comentário assim, sobre restrição hídrica. Essa questão de restrição hídrica, eu acho que é importante no caso da Covid, mas também é importante em muitas situações de infecção pulmonar, seja Com virólica, certeza. seja bacteriana.
Eu me lembro que quando eu trabalhei em unidades fechadas, encontrava aqueles pacientes com má distribuição, pacientes, um verdadeiro balão, e esses pacientes estavam com a dificuldade respiratória, principalmente expiratória, e muitos davam mais líquido, com a justificativa que ele estava inflamado, e dava corticoide. E eu defendia a ideia de que ele estava com dispneia não por broncoespasmo. Eu até chamava isso jocosamente de bronco exprimido. Então, eu acho que essa ideia e essa observação já vem de algum tempo. Eu acho que a Covid talvez tenha ajudado a colocar isso mais em evidência. Não é a sua opinião? Também concordo inteiramente. Acho que não é só para a Covid. Muito líquido faz mal para o paciente, né? Especialmente para aqueles com doença pulmonar, né? Em que já há inflamação pulmonar. E idoso, concordo não? inteiramente. E acho que essa ideia de arrancar o escalpo, claro que eu estou brincando, né? Arrancar o escalpo de quem prescrevesse muito líquido, né? É uma coisa interessante, né? Porque realmente o que a gente vê é um excesso de líquido mesmo sendo prescrito de um modo geral, mas agora está se tentando fazer o oposto, né? Bom, Valmir, que olha, foi excelente, tem várias manifestações aqui no bate-papo, te elogiando a palestra, viu? Várias pessoas. Eu não vou citar todos nominalmente, porque poderia falhar algum e seria ruim, né? Mas eu quero agradecer muito a participação de todos, dizer que achei que foi excelente, foi um ganho enorme para a UF ter adquirido aí os conhecimentos do Valmir como professor, e parabéns mais uma vez pelo fato de você ter sido aprovado como professor da UF. Isso aí é uma honra para nós todos que somos e fomos da UF e queremos ver ela sempre crescer. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado a todos, e lembrar que essa palestra ficou gravada. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só procurar, não agora, daqui mais ou menos uma semana, 10 dias, ela vai estar no YouTube, é só acessar a Associação Médica Fluminense que teremos lá as palestras da Associação Médica. Queria perguntar a Zelina se ela queria falar algumas palavras finais, já que nós estamos encerrando o ano. É isso aí. Obrigada, Valmir, obrigada, Rosati. Valmir, a sua palestra foi muito boa, foi muito esclarecedora. Obrigado. Claro que, como disse você iniciou dizendo que as nossas convicções são frágeis, né? E as certezas, muitas vezes, elas mudam, né? A medicina é isso, a ciência é isso, e eu sempre digo que para você ter evidência precisa de fato. Então, a Covid, embora nós tivemos muito conhecimento agregado, e foi, como dizia um amigo psiquiatra, que ele falava às vezes que a pessoa amadurece no forno, e é isso aí. Então, o que se soube de Covid foi uma coisa em pouco tempo, muito rápida, foi no forno mesmo. E graças às observações, né? Muitas coisas ainda podem mudar, a gente não sabe, né? E vamos ver no decorrer desse tempo o que vai acontecer. Eu até ia fazer uma pergunta a você, estava aqui aguardando, se existe indicação, você falou no corticoide em dose anti-inflamatória, né? E existe a indicação, em algum caso, em fazer pulsoterapia? Então, obrigado, Zelina. Então, para a COVID, o que está bem estabelecido é a dose mais estudada, e o corticoide foi a dexametasona, na dose de 6 miligramas, uma vez ao dia por 10 dias. Mas não temos ainda estudos com doses mais altas e outros glicocorticoides, como a metilprednisolona, muito sólidos, entende? Tem aquele que eu mostrei, mas é frágil, né? Por outro lado,
existem relatos crescentes de pneumonia e organização secundária associada à COVID. Nesses casos, se usa também dose maior de corticosteroide, tipo 1 mg/kg de prednisona, que não chega a ser uma pulsoterapia, mas é uma dose maior. Não é? A resposta, quando tem essa pneumonia e organização, BUP, né, secundária, é fantástica. O paciente melhora em 48 horas, para de tossir, para a febre, cai o VHS, enfim, melhora o estado geral, mas pulsoterapia mesmo eu não encontrei. Revendo, não vi nada de pulsoterapia. Eu sei que tem gente fazendo, mas não encontrei. Até porque o que demonstrou, nós temos já assim, demonstração de benefício sólido da combinação de dexametasona, o equivalente, o glicocorticoide, com imunomodulador tipo tocilizumab, né, ou baricitinib. Então, me parece que é melhor, até ouvi uma vez um editorial do New England falando, parece que é melhor você combinando o bloqueio da interleucina 6 com a inibição das citocinas produzidas pelos glicocorticoides, esse bloqueio combinado parece ser mais eficaz para esses casos, entende? Do que usar somente uma dose muito alta de corticoide, que vai ter mais toxicidade e não vai bloquear tanto ou modular tanto a via da interleucina 6, que tem que ser modulada, né? Ok, obrigada, Valmir. Obrigada, então, mais uma vez, né? Essa foi a última palestra do ano, né, de 2021, do Departamento de Clínica Médica, e com certeza você abrilhantou esse departamento com essa palestra, nos brindou com essa bela palestra. E vou aproveitar e desejar a todos um bom final de ano, e esse período de recesso aí, que o Rosati faz, né? Até mesmo porque é necessário que ele fique o ano inteiro envolvido com isso, é incansável, né? Mas deixa saudade, viu, Rosati? Às terças-feiras a gente fica com saudade das suas sessões. Então, um bom final de ano a todos, e espero que a gente, em breve, possamos comemorar esse final numa reunião presencial, né? Como foi em 2019, foi feito um café da manhã, foi uma sessão musical, e gostaríamos que no próximo ano assim fosse. Um abraço a todos e muito obrigada. Bem, obrigado a todos. Então, obrigado, Zelina. Faço minhas também as palavras da Zelina, desejando um excelente fim de ano para todos. E as atividades do departamento vão se encerrando aqui por esse ano, mas retornaremos em março. Mantemos as atividades lá no nosso site e qualquer novidade, estou enviando para todos, tá? Todas as informações possíveis. Já agradeço pessoalmente, de coração, a participação de cada um que sempre prestigia aqui nossa programação no Departamento de Clínica Médica. Valmir, mais uma vez, meu obrigado especial e tudo de bom, tá? Obrigado, mestre. Foi um prazer. Até logo para todos.